Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí, da segunda série do novo ensino médio aqui. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia do Centro de Mídias, e nós vamos dar continuidade aí ao itinerário, né? Tá chegando na reta final aí da atividade 2. Põe aí na tela aí, Jojo, para a gente acompanhar aí, ó, Demografia, Investigação das Populações Humanas, atividade 2, Sistematização 1. Aí o tema aí é o Dados da População Brasileira. Faz parte aí do aprofundamento hashtag Quem Divide Multiplica e a unidade curricular número 1, Números Também Importam. E aí o componente que eu já citei, o componente 3. Então veja que já estamos chegando aí na reta final, né, de mais uma atividade, né, atividade 2, né, sistematização aí dividida em 2 aulas, né, então nós vamos ter aqui a primeira aula, né, e depois teremos aí a segunda aula. Vamos lá ver aí as habilidades dos eixos estruturantes? Então tá aí na tela para vocês. Habilidades dos eixos estruturantes, o principal eixo é a investigação científica, e nós temos aí, né, as habilidades aí de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e 12, tá certo? E sempre lembrando, né, a descrição dessas habilidades vocês podem buscar aí no material de apoio, aí o famoso mapa deste aprofundamento aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela já, e aí a gente vai ver as habilidades do currículo paulista aí, as habilidades das ciências humanas sociais aplicadas 205, 402, 404. O objetivo é apresentar inúmeras classificações da população brasileira por meio de suas características étnicas, raça e língua materna, sociais, estado civil, estado marital e nível de escolaridade, e econômicas, renda e ocupação, entre outros, né? Então a gente está aí vendo diversas situações, diversos dados aí que a gente observa, né? Já vieram aí desde a atividade 1, falando aí sobre as questões aí populacionais e relacionando também com a sociedade, né? Então por isso é importante a gente estar retratando sobre isso. Eu vou dar um toque assim de como montar um seminário, mas eu não vou assim, explicar para vocês, vocês montam um seminário dessa maneira. Na realidade eu vou dar um tema, né? Eu vou apresentar uma aula, um tema abordado na qual vocês podem fazer, né, o seminário aí na sala de aula, né? Assim, se o professor desejar, né? Se lembram que sempre é, né, uma opção aí para o professor trabalhar, né? Então eu trouxe um tema, né, para vocês estarem, por exemplo, abordando aí no seminário, já que uma das propostas, né, de orientação para o aluno do mapa é de fazer um seminário ao final desta atividade. Então eu trouxe para vocês essa opção aí. Então, o tema do seminário aí que eu vou abordar é renda e distribuição de renda no Brasil, né? Então, eu coloquei aí meu nome como autor do seminário. E é uma apresentação legal, né? Porque se você tem disponibilidade aí de apresentar em PowerPoint na sua sala de aula ou mesmo na escola, né, tiver esses recursos de mídias, aí vai ser legal a apresentação. Caso não tenha, pode utilizar aí, né, materiais analógicos, né, como cartolina, né, e outras maneiras aí de estar apresentando, né? Mas é interessante, né? Os seminários é um meio, né, muito legal de o aluno, né, começar a ter, né, essa desenvoltura e o protagonismo na sala de aula para depois desenvolver aí na nossa sociedade. Então é um tema que pode ser abordado tranquilamente no seminário e, né, já por várias vezes eu mostrei links e sites aí na qual o aluno pode estar pesquisando, tá certo? E se eu fosse apresentar um seminário, eu começaria com um vídeo, né, que faz parte aí dos objetivos do desenvolvimento, que é o vídeo aí do ODS-1, Erradicação da Pobreza, que tem muito a ver com o tema a ser abordado. Aí daqui a pouco nós retornaremos. Olá,
sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 1. O primeiro dos 17 objetivos é a erradicação da pobreza, isto é, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Você sabia que quase metade da população mundial vive com menos de $2,50 por dia? São mais de 3 bilhões de pessoas nessa situação. Dessas, mais de 1,3 bilhões vivem com menos de $1,25, faixa que é considerada de extrema pobreza. Você conseguiria viver com isso? As consequências são nefastas. De acordo com a Unicef, morrem 22 mil crianças todos os dias devido à pobreza. 805 milhões de pessoas não têm comida suficiente para sobreviver. E se você acha que hoje todo mundo tem celular com internet, pense de novo. Cerca de 15% do mundo sequer tem eletricidade. Isso equivale a mais de 1 bilhão de pessoas ou aproximadamente 5 Brasis. Os contrastes são enormes. Num extremo, há desperdício e pessoas obesas. No outro, tem escassez e pessoas morrendo de subnutrição. Enquanto alguns fazem fila para adquirir o último modelo de celular, outros fazem fila para conseguir um copo d'água. Enquanto alguns países gastam milhões em armas, muitas famílias trabalham exaustivamente apenas para sobreviver. Com os objetivos do milênio firmados no ano 2000, conseguimos reduzir a pobreza. O objetivo agora é avançar dentro do tema e acabar de vez com ela. Isso é possível por meio de estratégias como a implementação de medidas e sistemas de proteção social adequadas, maior acesso das camadas mais pobres a serviços básicos, direito à propriedade, estímulo ao mercado de consumo local, entre outros. É um grande desafio, mas que deve ser enfrentado. Estamos apenas começando. Não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Então isso aí é um dos objetivos aí, né, dos 17 objetivos aí do ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, na qual a ONU estipula até 2030 para nós estarmos atingindo todos esses 17 objetivos, mais aí as 167 metas que estão envolvidas aí nesses objetivos. E falando de renda, né, a gente acaba falando sobre essa questão aí, né, da fome, da pobreza, né, porque dependemos aí de razões econômicas, logicamente, para a população se alimentar, né? Então envolve trabalho, envolve renda, né? Envolve educação também, envolve saúde, todos os aspectos sociais aí, né, na qual o cidadão tem o direito, né, e é um dever do Estado, de acordo com a nossa Constituição. Então, né, nada melhor do que falar num seminário sobre a questão aí do trabalho e da renda. E aí nós vamos começar, né, mostrando aí, né, na próxima tela para vocês, o que a gente fala aí de rendimento mensal real domiciliar per capita. Tá? Então nós temos aí, são dados feitos aí pelo PNAD contínuo, né, que é a pesquisa nacional domiciliar que o IBGE faz, né? Então esse PNAD aí é de rendimento aí, né, do ano de 2021, né? Na realidade são dados de 2020 que saíram em 2021. E aí nós temos as médias aí de renda per capita, né, na qual tem os anos, né? Então tá em verde é 2012, os que estão aí em vermelho 2019, né, e o que está aí em laranja aí 2020. Então, por exemplo, no Brasil, a média de 2012 era de R$ 1.314, né? A renda aí de domicílio, né? Depois aí em 2019, 1.410. Né? Lembrando que domicílio, em média, o IBGE considera 4 adultos, tá? E aí o de 2020, 1.349. Então a gente vê que cresceu de 2012 para 2019, mas teve uma queda aí de 2019 para 2020, muito aí da consequência, né, da pandemia, né? Então, no decorrer aí da pesquisa também teve aí a questão aí da pandemia, né, que muita gente acabou perdendo emprego e até, né, muitos comércios, indústrias aí também, muitos estabelecimentos acabaram fechando. Mas a região norte tem lá um valor, né, como a região nordeste, valores muito baixos, muito aquém das outras regiões, né, quase metade aí dos valores que a gente observa nas outras regiões. Então o norte de 898, que tinha em 2012, foi para 896 em 2020, né? Então teve aí uma queda, mesmo passando 2 anos. O Nordeste de 805 foi para R$ 891, né? Aí já teve um crescimento, né? Porque o valor é muito baixo, mas veja que em 2020 o valor não atinge
por exemplo, o valor aí do Norte, né, mesmo em 2012. O Centro-Oeste de R$ 1.539 caiu para R$ 1.504. Né? O Sul de 1.593 teve uma pequena elevação em 2020 para R$ 1.597. E o Sudeste de R$ 1.596 de 2012 foi para R$ 1.623. Né? Então a gente aí observa que, né, houve alguma queda, né? Mas se a gente for analisar, né, a inflação dos 2 anos, né, e relacionar mesmo ao aumento, né, é um valor até bem abaixo aí da taxa de inflação entre 2019 e 2020 principalmente, né? E ainda falando aí de 2012 para 2020, esse aumento também é pior ainda porque a gente está pegando inflação que vem desde 2012. Então, o valor que subiu é bem abaixo, então para quem desceu então é pior ainda, tá certo? Já vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar aí a participação na composição do rendimento médio mensal real domiciliar per capita segundo tipo de rendimento. Então lá, tá lá. Então ele está falando lá da participação na composição do rendimento médio mensal, também domiciliar, mas aí é per capita, né, por pessoa. Né, e aí segundo o rendimento que se tem. Né, em 2012, todos os trabalhos, né, que ele cita aí, né, estavam em 75,7%. Né, então todos aqueles trabalhos que se tinham, né, na época, né, trabalhos, principalmente o trabalho formal, que é aquele com carteira registrada, 75,7%. 72 caiu para 72,8% em 2020. Né? A aposentadoria e pensão de 16,5% em 2012 foi para 17,6% em 2020. Olha o aluguel, né, como caiu. Aluguel e arrendamento de 2,3% para 1,5%, né, de novo, por questões aí, principalmente da pandemia. Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador, de 1,2% cai para 0,8%. Agora veja os outros rendimentos, que é principalmente o trabalho informal. Né? Aquele trabalho sem registro em carteira, que é um trabalho que a pessoa não sabe se amanhã ela vai estar trabalhando. De 2012 foi para 4,4% e teve um aumento para 7,2%, né, em 2020. Ou seja, as pessoas que acabaram perdendo emprego em 2020, né, foram buscar outras alternativas para ter uma renda. E aqui no Brasil, né, qualquer meio de trabalho, sendo formal ou não, ele é considerado renda aí para o cidadão, tá certo? Então, observando o valor que caiu do trabalho, né, de todos os trabalhos que caiu aí em torno de 3%, foram migrados aí praticamente para outros rendimentos que são, né, trabalhos que são feitos aí, trabalhos informais, sem, né, a perspectiva de ter uma renda mensal, uma renda diária, né, não sabendo se vai receber amanhã ou mês que vem, tá certo? Então tem que se pensar nisso. E o fator principal é sim a pandemia lá, que começa em março de 2020. Vamos lá para o índice de Gini, né, do rendimento médio mensal domiciliar per capita, né? O índice de Gini, né, para quem ainda não conhece, é o índice, né, que a gente aborda a distribuição de renda. Então, quanto mais próximo de 1, né, pior a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda. O Brasil está no meio intermediário, mais para uma má distribuição de renda do que uma melhor distribuição de renda. Então o Brasil está lá de 2012, que está em verde, 0,540, né, porque vai de 0 a 1, né, e 2020 foi para 0,524. Então até deu uma pequena melhorada, vamos dizer assim, né? Mas ainda está aquém, porque na realidade o ideal é ficar abaixo de 0,300. O ideal. O certo era ser 0, né? Mas nenhum país do mundo tem 0 aí como índice Gini. No norte, né, de 0,543 em 2012 foi para 0,495. Tá melhor que até a média brasileira. O Centro-Oeste de 0,532 em 2012 foi para 0,496. O Sul de 0,477 em 2012 foi para 0,457 em 2020. O Sudeste de 0,516
foi para 0,517. Nós estamos falando aí da região mais rica do país, tendo o estado mais rico da América Latina. E o Nordeste, nós temos aí 0,546 em 2012 para 0,526 em 2020. Então a gente observa que a região Sul é a região que tem aí o seu índice Gini menos pior aí de todas as regiões brasileiras. E a região Sudeste tem aí, apesar aí da sua riqueza, a gente demonstra que a riqueza ela não é tão bem distribuída pelos números que foram apresentados aí para vocês, tá certo? Então lembrando, o índice de Gini é o que mostra aí a distribuição de renda numa região, numa cidade, estado, país, e o Brasil está na faixa intermediária mais para a má distribuição de renda do que propriamente para uma melhor distribuição de renda, e a gente que somos brasileiros sabemos muito bem disso. Vamos lá para a próxima tela. Para pessoas com rendimento na população residente segundo as grandes regiões. Então tá lá, ó. Então nós temos pessoas com rendimento, Então no caso do Norte, nós temos aí em 2019, então é de 2019 para 2020, em verde 2019 e vermelho 2020. O Norte é de 53,4% e subiu para 54,6%. O Centro-Oeste, de 62,2% em 2019, caiu para 61%. O Nordeste, de 57,4%, teve uma pequena queda em 2020 para 57,3%. Olha o Sudeste aí, de 63,8% em 2019 para 63%. E o Sul, de 66,9% em 2019 para 65,4% de pessoas com rendimentos na população residente, tendo o Brasil 61,5% em 2019 e 61% em 2020. Então a gente vê aí que tem um valor em porcentagem da população residente, com rendimentos aí, ainda nos valores bem aquém, até porque a gente viu que boa parte das regiões também baixaram, e de novo falando que a pandemia ajudou bastante esses valores a caírem. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí o índice de Gini com rendimento médio real de todos os trabalhos segundo as grandes regiões. Tá certo? Então tá lá. Aí no caso aí é de todos os trabalhos, Então é diferente do que a gente viu anteriormente. Então nós temos lá o Brasil em 2012 com 0,504. No ano seguinte cai para 0,499, em 2014 vai para 0,497, em 2015 vai para 0,490, veja que está baixando, ou seja, a distribuição de renda está melhorando. Mas aí chega em 2016, ele tem um pequeno aumento, 0,498, 2017 mantém o mesmo valor do ano anterior, em 2018 vai para 0,506, mantém em 2019 e aí tem uma pequena queda em 0,500, Então aí ficou aí numa média aí de 0,501, de 2012 para 2020. E as regiões aí, elas não ficaram diferentes porque é a média brasileira, Então nós temos no Norte, em 2020, 0,489, teve queda em relação ao ano anterior. O Nordeste, 0,532, teve aí uma pequena elevação. O Sudeste, 0,496, também teve uma queda. O Sul, 0,436 e o Centro-Oeste, 0,476. Então, assim, o índice Gini, que é a distribuição de renda aqui no Brasil, ainda precisa dar uma melhorada. A gente viu que estava indo bem. Se a gente viu aí que nos anos aí 2013 até mais ou menos 2016, 17, com os mesmos valores, ainda estava indo bem, mas de repente aí deu uma desandada. A pandemia também ajuda novamente, falando sobre isso, e aí acaba tendo esse valor, que, como eu falei, está um pouquinho acima assim da má distribuição de renda, se a gente for comparar com outros países no mesmo nível do Brasil. Então, se a gente comparar, por exemplo, países como a Índia, até a própria Rússia, que é um dos países de melhor condições de desenvolvimento, de emergentes, agora com essa guerra com a Ucrânia deu uma modificada aí no seu PIB, mas até aí a guerra ele era um dos melhores países aí emergentes,
principalmente dependentes aí das exportações de combustíveis fósseis, né? Principalmente o gás natural para a Europa, né? Num valor até significativo, mas aí, logicamente, há uma queda. Mas mesmo assim, né, o Brasil ainda tinha uma distribuição de renda aí um pouco melhor que esses países aí, principalmente emergentes, que são economicamente bem próximos ao nosso país. Vamos lá para a próxima tela, que esses dados são bem interessantes aí, né? Nós temos lá a massa do rendimento mensal real domiciliar per capita, segundo as grandes regiões. Então, o que é? É o valor mensal por pessoa que vive nessa região durante um ano. Então, você vai pegar esse valor, por exemplo, e dividir por 12, e aí vai ter a média mensal do que cada cidadão dessa região ganha em média, tá? Não quer dizer que eles ganham isso. Tem gente que ganha mais, né? Muito mais, até por sinal. Tem outros que ganham menos e tem outros que ganham muito menos, por sinal. É o caso aí do Norte. Então tá lá, ó. Nós temos 2019 na cor verde, 2020 na cor vermelha. Então o Norte foi de R$ 15.870 per capita, né, anual, para 16.437. Deu uma melhoradinha para 2020. O Nordeste também deu uma melhoradinha, foi de 50.268 reais para 50.989. Né? Bem, um valor bem acima até da região Norte, que é a região com menos valor médio per capita. E olha que a população lá também é pequena, hein? Centro-Oeste, R$ 25.633 reais, e aí teve uma queda para R$ 24.612 reais. O Sul, de R$ 51.030, foi para R$ 48.144 reais em 2020. E aí dá um destaque aí para a região Sudeste, né? Por isso que eu falei, a região mais rica aí, né, do Brasil, né, tendo o estado mais rico da América Latina. R$ 152.392 é a renda per capita em 2019, teve uma queda aí de R$ 144.416 reais, a renda per capita aí da região Sudeste, tá certo? Então vejo que há discrepâncias entre as 5 regiões brasileiras quando a gente fala principalmente em questões econômicas. Tudo bem que a região Norte tem a floresta amazônica, né, tem um grande contingente populacional de indígenas, comunidades indígenas, né, tem esses fatores, né, que vivem aí da subsistência, né, mesmo assim é um valor bem aquém das outras regiões aí, tá certo? E agora eu vou mostrar aí alguns dados muito interessantes, né, para vocês, né, através aí de uns gráficos assim bem legalzinhos aí para vocês verem, né, a diferença de alguns rendimentos aí. A começar aí pelo rendimento médio, né, de todos os trabalhos, tá certo? Então cada moedinha que está identificando aí equivale a R$ 30 reais, tá certo? Isso aí são dados aí que também foram feitos pelo PNAD, né, contínuo, né, de 2019. Então, por exemplo, o homem, ele tem lá 85 moedinhas de R$ 30 reais. O que cada moeda, como equivale a 30, dá um valor aí de R$ 2.550 reais. Então, em média, o homem ganha R$ 2.550 reais por mês, tá? Enquanto que a mulher, que tem 66 moedinhas de R$ 30 reais, R$ 1.980 reais. A diferença média de ganhos entre o homem e a mulher no Brasil é de 28,78%. Então, nós estamos aí, né? Isso é de 2019, é dados recentes, né? Então, praticamente não modificou isso. Então, até hoje nós temos essa diferença de rendimento entre homens e mulheres que chega aí, né, a 28%, aí quase 29% de diferença, né? Uma coisa que já deveria ter sido extinta. A gente tem algumas profissões que os salários são iguais, mas ainda, quanto maior o escalão profissional, né, maior é a discrepância entre ganhos entre homens e mulheres. Mas não fica só nisso, não. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós vamos ver segunda cor aí, ó, que a gente está observando aí, rendimento médio de todos os trabalhos. Então nós temos lá, na cor branca, 90 moedas, o que equivale a R$ 2.700. Na cor preta, 56 moedas, que equivale a R$ 1.680. E a parda, que tem 57,5 moedas, o que equivale a R$ 1.725. Aí é o detalhe, o rendimento médio de quem tem a cor branca em relação à preta é de 60,71% maior. Quem tem a cor branca em relação à parda, 56,52% de ganhos a mais. Agora, entre a parda e a preta não tem muita diferença, porque a gente observou aí
né, a parda tem 2,67% de ganho, né, a mais do que quem tem a cor preta aí. Então vejo a discrepância também, não só em gênero, mas também em cor. Daí já devia ter também encerrado isso aí, porque não se vê a capacidade da pessoa nem pelo gênero, né, e também nem pela cor. Vamos lá para a próxima tela, que esse aí eu acho interessante até para o aluno, né, repensar quando ele vai estar lá no ensino médio, principalmente você que está aí na segunda série do ensino médio e pense em parar, né, no ensino médio. Eu sei que as dificuldades são enormes nesse país para se fazer faculdade, deveria ser o inverso, né, deveria ser fácil fazer faculdade, né, porque isso aí é interessante para o país, mas o efeito aqui é contrário, né, o efeito aqui é parece que colocam mais dificuldades para os alunos aí saírem do ensino médio e irem para as faculdades. E aí a gente vê aqui a discrepância maior nesta relação. Põe na tela, por gentileza. Tá aí, ó. Quem tem sem instrução tem 30 moedinhas, o que equivale a R$900. Quem tem o fundamental completo tem aí em média 50 moedinhas, que equivalem nesse período a R$1.500. Quem tem o ensino médio completo, né, que equivale a 62 moedas, R$1.860. E quem tem o ensino superior completo, 180 moedas, o que equivale a R$5.400. Agora olha o detalhe, quem tem o ensino superior em relação a sem instrução ganha 600% a mais. Quem tem o nível superior em relação ao ensino fundamental completo ganha 360% a mais. E quem tem o nível superior em relação ao ensino médio ganha 290% a mais. Então, por mais que seja difícil, tentem, né, fazer a faculdade e se formar, né? Mesmo que não seja no ano seguinte ao ensino médio, tentem de alguma maneira se formar, porque vocês vão, né, ter esse ganho razoável. Nem todas as profissões ganham acima de R$5.400. É uma média, né? Então a gente sabe aí, né, algumas profissões que não ganham esse valor. Dou até um doce para quem adivinhar. Vamos lá, distribuição da população por rendimento. Tá lá, ó, 1% da população com os maiores rendimentos recebe 36,1 vez, né? 36,1 vezes mais que a metade da população com os menores rendimentos. E aí nós temos lá 10% da população concentra quase metade da renda do país. E aí vocês observam, né, que tá lá as moedinhas, cada moeda equivale a R$754, tá? Isso aí são dados aí de 2018, tá? Da verdade são dados de 2017 que saíram em abril de 2018. Então, nessa época, haviam 105 milhões de habitantes, né, em 2017, que recebiam em média R$754. Lembrando que o salário mínimo da época é de R$937. Ou seja, um pouco mais da metade da população da época, que era em torno aí de 207,8 milhões de pessoas, recebiam abaixo do salário mínimo. E isso, por lei, é proibido. Porque, por lei, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, né? Mas estamos falando de Brasil. Vamos lá, distribuição da massa de rendimento domiciliar per capita. Pode colocar na tela aí, por gentileza. 80% aí da renda, né, que nós temos aí no Brasil, né, de 107,6 bilhões, fica, né, então 107,6 bilhões fica para 80% da população brasileira, né, enquanto que 155 bilhões e meio fica somente para 20% da população brasileira, ou seja, um valor maior para menos pessoas, menos habitantes aqui no Brasil. Então, cada pessoa aí representa 10% da população, o que equivale a 21 milhões de habitantes. Então, tá aí, né, quando a gente vê lá os dados do índice Gini e a gente vê a distribuição de renda, tá aí, né, por valores a explicação, tá certo? Vamos rapidinho para uma outra tela, tá lá a tela, né, mostrando aí a diferença de renda, né, de 2.880 para homens, 2.274 para mulheres, que também mostra aí a diferença aí de valores, né, pelo rendimento. E para finalizar, a desigualdade econômica global, já pode aí colocar na próxima, e aí mostra que não é só problema do Brasil, né? O problema aí é generalizado, né? Então, na população global, 1% lá da população são de milionários, né? E 55% são de miseráveis.
É isso que é o maior problema, né? Aqui na população global, sendo que na riqueza global, o 1% tem 46% da riqueza e os 55% de miseráveis têm 1% da riqueza global. Certo, galera? Para finalizar, a orientação para o aluno é o seminário, né? Então dei aí um exemplo aí de seminário e aí você pode finalizar fazendo aí o seminário de vocês. Certo? Acabou o tempinho, ó, deu certinho aí, né? Foi muito legal estar com vocês. Não esqueçam de avaliar essa aula, né? Sempre tem o QR Code aí, o link para vocês estarem né, avaliando. E foi um enorme prazer estar com vocês. Então não esqueçam, a próxima aula é o final da atividade 2. Um forte abraço a todos e até a próxima.